E eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 78. Eu sou esposa do pastor Jamilson, nós temos 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. Meu caçula está com 25 anos. Minha filha, ambas já casaram. Meu filho está para casar o ano que vem. Está aí no troco do pão, no cofrinho, para comprar o cantinho deles. E graças a Deus, Deus tem me dado 2 genros como filhos. E a aspirante, a nora, até hoje é como uma filha, mas é aspirante, né? Enquanto não chegar aquele dia. Mas Deus tem sido gracioso conosco, né? Nos deu a nossa netinha, passamos uma prova, mas Deus tem sido maravilhoso, né? Então a Aurora está aí com 1 ano e 4 meses, foi uma resposta de Deus, um milagre do Senhor. Quem acompanha sabe, né? Ela nasceu de 6 meses, com 34 centímetros, 800 gramas. Irmãos, foi um momento dificílimo, mas um momento cheio da presença de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Muito bem, tudo que já foi falado aqui já é mensagem suficiente para nós. Mas o pote cabe mais, não cabe? Então vamos lá. Salmo de número 78. Quero agradecer o mimo do casal aí, Jane com a sua esposa, uma caneca lindíssima e presente com compromisso. Olha, você vai levar, mas você tem que orar pelo projeto. Já pensou? Vamos orar? Sim, porque família tratada, igreja fortalecida, né? Família tratada, igreja fortalecida. Muito bem, Salmo de número 78. É assim o recado de Deus. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez e os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e o que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. A família começa quando você começa a paquerar, porque nenhum jovem deve namorar sem intenção de constituir a sua família. É por isso, não como uma ordem, mas como uma orientação que os jovens demorem um pouquinho mais para começar seus namoros. Porque, irmãos, a partir do namoro começa a se estabelecer. Muitas vezes nós percebemos que o namoro é meio perturbado, o noivado é meio perturbado, não tem outra. O casamento será totalmente perturbado, viu? Totalmente perturbado. Isso independe de você querer aceitar ou não. Às vezes é gente da igreja, é cristão também, mas não é a pessoa que Deus quer para você constituir a sua família. E nós precisamos, enquanto cristãos, isso é uma oportunidade que nós precisamos ter com os nossos jovens, para eles já terem zelo no tipo de família que eles querem formar.
Como eu falei, minhas filhas casaram e no meu coração, Deus sabe, como eu tinha medo do resultado do casamento das minhas filhas. Eu ensinava, orientava, mas meu discurso com elas era: olhe, só se envolva com alguém quando Deus disser sim. Por quê? Porque a paixão é louca, né? A juventude, ela é um pouco inconsequente. E eu louvo a Deus porque minhas filhas, né, tiveram esse zelo. Agradeço muito, muito a Deus pelas pessoas que Deus tratou para ir ao encontro das minhas filhas. E tenho orado pela vida do meu filho também. E graças a Deus, Deus está conduzindo todas as coisas. Porque, irmãos, nós não podemos baixar a guarda para que brechas de oportunidade se abram e venham prejudicar o que Deus tem para a nossa família. E eu vou falar a partir desse texto por que é importante. Aqui é um salmo de Asaf e ele começa a falar sobre um recado que ele quer que o povo entenda, e o recado dele é o seguinte: abrirei os lábios em parábolas, versículo 2, e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos os seus filhos. Irmãos, vamos transmitir para os nossos filhos nossas experiências com Deus. Passar para os nossos filhos quem Deus é. Isso é um compromisso que nós firmamos diante do Senhor quando assumimos a paternidade, a maternidade. É de fazer Deus conhecido a eles. E muitas vezes, irmãos, nós temos ouvido até em nosso meio, há um discurso muito forte de que nós precisamos ser alguém. E os pais passam o tempo inteiro com esse discurso para os seus filhos. Olha, você precisa ser alguém. Você estude porque você precisa ser alguém. Já ouviram uma frase como essa por aí afora? Irmãos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos quem é Deus. E Deus os conduzirá ao bem que Ele propôs. E muitas vezes, irmãos, nesse discurso hoje, dessa conquista, né? Esse viés do bem-estar, esse viés do querer, do ser, do progresso, nós estamos deixando de passar para os nossos filhos as experiências. Muitas vezes nós trazemos para os nossos filhos em quem eles precisam estar firmados. Então ele vai estar bem se ele estiver bem formado. Ele estará bem se ele estiver bem capacitado. E muitas vezes Deus, a experiência cristã, a vivência com Deus vai ficando meio que de lado. E nós inconscientemente estamos trabalhando a mesma cultura mundana no coração dos nossos filhos. Espera aí, irmã, me diga uma coisa. Quer dizer que agora a gente vai viver feito mosteiro? É para Deus, em Deus, com Deus? Olha só, minhas duas filhas são formadas. Uma está se formando agora, a outra é formada. Meus dois genros são formados. Não estou dizendo isso como troféu. Eu estou dizendo para que a igreja compreenda o que eu venho falar. É porque, irmãos, a Bíblia diz que a glória do homem é conhecer a Deus. Eu vejo muitas pessoas com sucesso profissional. Eu vejo muitas pessoas galgando espaço
espaço, status, mas são pessoas amarguradas, vazias, angustiadas. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Porque o princípio, irmãos, é conhecer a Deus. E as outras coisas o Senhor vai trazendo como experiência. Como é difícil esse discurso. Como é difícil. Mas aqui, irmãos, quando ele diz, olha, o que nós ouvimos e o que nós aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Por quê? Porque pais sábios ensinam as verdades sobre Deus. Ai, como eu queria ser um pai diferente. Ah, como eu queria meus filhos diferentes. Ensine as verdades de Deus. Ensine experiências com Deus. Como eu falei, né, a minha filha teve uma gravidez bem complicada e o parto bastante prematuro, foi uma prematuridade extrema. E houve momentos que eu tinha muita insegurança, porque a menininha foi desenganada várias vezes, e eu não ia saber tratar com minha filha uma experiência que eu não vivi, né? E eu ficava, Senhor, me ensina a viver isso aqui, né? Me ensina. E chegou um ponto que a minha filha disse para mim, mãe, eu já disse a Deus, que se Deus quiser levar minha filha, Ele leve, Ele só me ajude a passar. Ela disse, porque mãe, se Deus quiser, Ele tem ela comigo, e se Deus não quiser, Ele vai levar. E aquilo encheu meu coração de alegria. Por quê? Porque a experiência dela com Deus. Eu também vi dias da minha filha estar desesperada, viu? Eu também vi dela dizer, mãinha, como é que pode? Nós estamos aqui servindo a Deus, tanta gente que não quer, faz de tudo, e eu querendo, meu esposo, a gente aqui. Era mais uma experiência que eu não podia tratar com a minha filha. E aí eu ficava calada. Por quê? Porque eu não tinha o que falar. E aí era a vez de eu dizer, Senhor, traz à memória da minha filha as experiências que ela já teve contigo. E de repente minha filha renovava, porque ela engravidou por uma resposta de oração. Ela veio para a minha vida como uma resposta de oração. Que eu passei 9 anos para engravidar da minha primeira filha. E eu sempre disse para ela que Deus me deu ela como um milagre. E aí ela passava. Por quê, irmãos? Porque o que minha filha precisa compreender é que Deus não se curva à nossa vontade, mas nós nos curvamos à vontade dEle. E isso, irmãos, não tem outro meio para ensinar. A escola não ensina, a faculdade não ensina. O que ensina é o próprio Deus, é a palavra de Deus. É o temor a Deus que ensina o homem a ter experiência com Deus. E passamos essa experiência bem. Sofrida, dolorida, chorosa, angustiante, mas passamos. E louvado seja Deus. E ela tem fotos de vários momentos. Hoje a molequinha está com 1 ano e 4 meses, anda para todo canto, já diz algumas palavrinhas do seu vocabulário, nunca teve problema, já fez todo tipo de exame que é um critério. Exame da cabeça, da muleira, dos olhos, da retina. Olha o que os irmãos imaginaram. E quando ia fazendo os exames, ok, normal, sem anomalia, irmãos, e cada vez ela dizia, louvado seja Deus. E um dia eu cheguei lá vinha ela limpando os olhos, eu disse, menino, o que é isso? E ela disse, não mãe, é porque eu estava olhando o álbum, né?
E eu não posso esquecer o que Deus fez. Eu disse, não esqueça nunca o que Deus fez. Hoje está bem, né? Que ela não está bem. Mas nós não podemos esquecer. Então é isso que Asaf diz. Tudo que nós ouvimos e que nós aprendemos e que foi de experiência, não podemos encobrir dos nossos filhos. Muitas vezes nós dizemos, Deus é o Deus da provisão, mas quando nossos filhos estão no sufoco, a gente vai prover. E tiramos dele o privilégio de ter experiência. E nós precisamos ter essa sabedoria do Senhor. E aqui, irmãos, é o maior exemplo que nós temos, que nós, como pais e mães, precisamos ensinar as verdades de Deus. Aí continuando, ele diz, não encobriremos a seus filhos, contaremos a geração vindoura. 3 coisas, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O Deus da provisão. Quando você tinha falta do pão lá atrás. Porque às vezes eu digo a meus filhos, eu digo, você não sabe o que é ter necessidade, não. Né? Que eu sou de uma época, né, que a gente estudava em escola pública. E o meu lanche da escola era banana com doce. Era. E aí chegava, coitada, a banana, né, no suor, aquela casca preta que você não tinha vontade nem de descascar para comer. Não é assim? E quando nós olhamos hoje a geração do bem-estar, a geração da comodidade, a geração do bom e do melhor, a geração dos adolescentes com iPhone, né? Com Note 9, Note 10, Note 11, Note não sei quanto. E é uma geração que está perdendo o espaço de experiência com Deus. E muitas vezes nós fazemos parte desse crime, porque passa a ser um crime, porque nós tiramos dos nossos filhos o privilégio deles terem experiências com Deus. Experiências com Deus. E aqui ele diz, olha, nós vamos cantar os louvores do Senhor. A nossa vida, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Toda conquista humana que não culmina no louvor para a glória de Deus é abominável. Porque tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Quem vai ensinar isso aos nossos filhos? Nós. Faça, meu filho, para a glória de Deus. Se envolva para a glória de Deus. Não esqueça, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que te dá saúde, é Deus que te segura. Faz uns 20 dias, meu filho disse, mãe, só falta 2 prestações para eu terminar de pagar a minha moto. Eu disse, meu filho, como Deus é bom. Ele disse, pois é, mãe, quando eu olhei, menino, 36 vezes, quando é que eu termino isso? Eu disse, porque Deus abriu a sua porta de emprego, porque Deus tem sustentado a sua vida, porque enquanto os uns estão morrendo, porque não pode respirar, Deus tem sustentado você. E vai, eu sei, manhã. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos cair no mesmo erro da conquista. Tudo é possível para quem faz. É Deus quem faz, é Deus que realiza, é Deus quem é. E essa experiência nós devemos fazer com que nossos filhos vivam, reconheçam, olhem, valorizem, entendam. O armário está cheio, meu amor, venha cá. Está vendo isso aqui?
Sei, foi papai que fez, foi, mas foi Deus que deu a saúde, foi Deus que abriu a porta de emprego. É assim, irmãos. Mas muitas vezes nós esquecemos. Quantas vezes você chegou em casa da loja, do shopping, da barraquinha, do camelô, não sei, com uma roupa e disse: olha, opa, amanhã tu comprou para mim? Foi. Agradeça, porque nada temos se Deus não nos der. Nada temos se Deus não der. E isso, irmãos, vai levando nossos filhos a terem experiências. E qual seria o resultado? Porque, irmãos, tudo que Deus faz, tudo que Deus ordena traz resultado. Vamos ver. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. Aí versículo 6 começa com uma locuçãozinha. O que é que diz o início do versículo 6? Alguém aí, por favor? Opa! Só um minutinho, Jean. Qual é a primeira parte? A fim de quê? A fim de quê? A fim de quê é uma expressão que indica finalidade, propósito. Aí, tá aí, ó. A fim de que a nova geração os conhecesse, certo? Filhos que ainda hão de nascer. Tu já pensou, pastor Rony, antes de Raíssa ter Yasmin, né, Yasmin? Deus já abençoava Yasmin por tua fé. Já pensou, irmãos? Deus já abençoava minha netinha Aurora a partir da minha fé, que foi ensinada à minha filha, e que ela não deve encobrir da sua filha. Então, irmãos, o propósito de Deus é nos abençoar a perder de vista. É os nossos filhos, é os filhos dos nossos filhos. Nós temos, irmãos, uma base para a nossa família, que é a fé, a experiência com Deus, e vale a pena, porque aquilo que Deus faz na minha vida vai tendo um efeito dominó. Olha que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, diz, olha, a fim de que a nova geração, os filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referisse aos seus descendentes. Quarta-feira passada foi o aniversário da aspirante Anora, mas ela já é noiva de aliança, viu? E aí, nós estávamos lá. E foi uma coisa impressionante. Por quê? Porque tem a sobrinha dela, né? Aí ela tem a sobrinha, aí tem a mãe da menina, aí tem a avó, a bisavó e a tataravó. Gente, isso é difícil hoje em dia. E ali estava uma tataraneta, que diz, deve ser, né? A senhorinha, que é a tataravó, tem 96 anos. E tem a bisa, e tem a avó, e tem a mãe. Aí num minuto assim veio na minha mente: se a tataravó aprendeu do Senhor, a tataraneta está desfrutando ainda. Amém, irmãos? Está desfrutando ainda. Porque, irmãos, eu creio no que a palavra de Deus diz. Eu creio que é verdade. Eu creio que é verdade, porque o Senhor falou.
Então o cuidado de Asaf é para que o povo não se perdesse no momento, nas circunstâncias, para que o povo não se perdesse nas ideias, para que o povo não se perdesse naquilo que eles estavam ouvindo, mas que acima de tudo, cada um aprendesse na sua casa quem é Deus. Quem é Deus? E continuando aqui, irmãos, quando ele diz a fim de quê? Para quê? É o propósito de nós falarmos de Deus dentro de casa. Esse é o propósito. Ver a nossa descendência tendo experiências com Deus. Tendo experiências com Deus. E louvado seja Deus, porque eu tive 3 filhos, né? Eu passei 9 anos para ter a minha primeira filha, 6 anos da primeira para a segunda sem evitar. Só que aí o menino, quando no aniversário de 1 ano da menina, eu estava grávida. Então eu estava com uma menina de 6 anos para 7, estava com uma de 1 ano e 8 meses e um bebê no berço. Era coisa de doido. Quando a maiorzinha estava dormindo, um pequeno estava chorando para comer. Quando o pequeno dormia, a outra 1 ano e 8 meses, meu Deus, a gente queria que ela andasse voando para não fazer barulho. Era para andar voando, era para usar máscara, era bom, né? Por quê? Né? E aí às vezes eu estava exausta, né? O menino chorando de madrugada para mamar. Quando ia dando 6 horas, que é aquele sono bom, não é o sono da preguiça, 6 horas da manhã. Aí a pequenininha chegava na cama e fazia: aba o olho, mamãe, aba o olho que é gagal. Eu, meu Deus. Né? Então era isso. Mas irmãos, nunca foi motivo para eu dizer: não vou para a escola bíblica porque esses meninos dão trabalho demais. Às vezes eu escuto mães dizer assim: vou nada, pastor, para a igreja não. Chega lá, eu não escuto a palavra, eu não faço nada, porque o menino não deixa. Não, irmãos, vá. Por quê? Primeiro eles aprendem a amar a casa de Deus. E depois vão tendo experiências com Deus. E depois vão amar a escola bíblica. E vão amar a palavra. E vão crescer na graça. E no conhecimento do Senhor. Sabe, irmãos, a gente, né, foi impactada aí com essa ideia do Burger King. Que alguns anos atrás, aí eu acho uns 2 anos, a Natura fez uma propaganda, só que usava casais, né, adultos. E aí o Burger King usou as crianças. E não se enganem não, viu? Esse mundo que está aí perdido, aquilo que aquelas crianças falaram não é ensaiado não, é doutrinado. Pode ter certeza. Não é ensaiado, olha, vocês vão ensaiar. Não, aquilo é doutrinado. Gente, aquela gordinha, quando ela diz assim: eu não sabia que eu tinha uma madrasta, até que a minha mãe disse que ela era a namorada dela. Gente, isso é uma crueldade, uma maldade, uma maledicência, uma coisa diabólica. Aí nós não podemos baixar a guarda com as nossas crianças. Traga para a igreja sim, traga para o culto da família sim, traga para o culto de oração sim, porque aqui ela vai entender que é um ambiente onde fala de Deus, onde se passa experiências com Deus. Nós precisamos ensinar nossos filhos a amar a casa de Deus. Nós não podemos entrar nessa, porque se eles doutrinam desde as crianças, se você pegar qualquer site sobre islamismo, eles começam doutrinando as crianças. Então, irmãos, é na nossa casa, é no seio da nossa casa, que nós devemos falar de Deus, apresentar quem é Deus. Não só quando o vovô estiver bem doente, vamos orar pelo vovô, né?
O papai está doente, vamos orar pelo papai. Não, quando o celeiro estiver cheio, quando você estiver numa pizzaria, não é? Ai, vamos para a pizzaria, que bom. Você sabia que papai está aqui pagando a sua pizza, porque papai do céu dá? Isso é trazer experiências, irmãos, consciência. E quase nunca nós fazemos isso. E o nosso ensino fica um pouco abstrato. Mas está aqui, ó, ensina os louvores de Deus, o seu poder e as maravilhas. As maravilhas. Quando aquela criança participa de uma porta fechada que abriu, amém, glória a Deus. Quando aquele adolescente vivencia uma experiência de enfermidade e o Senhor vem e toca, glória a Deus. Mas também na bonança, quando estiver tudo bem, não vamos esquecer de trazê-los a ter experiência com Deus, compreendendo que Deus é o Deus dos louvores, é o Deus do poder e é o Deus das maravilhas. Amém? Louvado seja o Senhor. E continuando, ainda diz, irmãos, no 7, para que pusessem em Deus a sua confiança. Não é na faculdade, não é na profissão, não é no que ele pode fazer, mas que nossos filhos venham aprender a ter confiança em Deus. Amém, queridos? Confiança em Deus. Está aqui, ó. Que eles pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os seus mandamentos. Porque o povo quer observar muito as promessas. O povo quer observar as promessas, né? Asaf diz: nossos filhos precisam também aprender a observar o que Deus manda, o que Deus pede, porque não podemos servir a Deus do jeito que nós quisermos. Há princípios, há valores. Essas crianças que participaram daquela divulgação, eles explicavam. Poucas das nossas crianças sabem explicar a fé, né? Então, queridos, aqui, ó, falar de Deus em casa, falar das experiências de Deus em casa e não encobrir dos filhos, e nem dos filhos daqueles que não são crentes. Por quê? Porque pela experiência dos nossos filhos, eles também são alcançados. Eles também são alcançados. Quando meus filhos eram tudo pequenos, irmãos, toda dificuldade que você passa, que o pessoal diz, as crianças de hoje, todo o tempo era hoje, né? Minhas crianças, quando eles entraram na escola, tinham grandes conflitos, porque a escola, né, atacava muito a ideia de que da cultura, de vamos dançar e vamos fazer, né? E como você trabalhar esse abstrato na vida da criança? Se não pela experiência com Deus, pela vivência com Deus, pelo entendimento de quem é Deus. E aí, irmãos, nós temos que acabar essa cultura, né, de que a criança faz o que quer. Outro dia eu estava ouvindo uma psicóloga não cristã. Eu vou dizer bem não cristã, para a coisa não ficar muito no nosso aquário, né? Ela não era cristã. E ela estava criticando a política hoje da autonomia infantil, que é o quê? Ah, minha filha com 2 anos, ela chega no quarto, ela só veste o que ela quer. É a cultura da autonomia.
Ah, o meu menino tem 2 aninhos, pois ele que escolhe a roupa que quer usar. Quando eu chego assim na loja, eu digo, vai, escolha o seu presente. Vê mesmo, pastor Rony. Quando muito, a gente tinha uma boneca grande, das pernas de garrincha, sem cabelo, e ela vinha com a calcinha de plástico amarrada, um lacinho de um lado e do outro. Lembra disso, Ritinha? Aquilo era para substituir, viu, o bebezão da Estrela. Porque o bebezão da Estrela era o iPhone de hoje. O bebezão da Estrela só brilhava no céu do rico. Mas quando nós acordávamos no Natal, debaixo da cama estava lá. O bonecão era feliz demais, porque quando o dinheiro era pouco, era o boneco menor. Do mesmo jeito, com a calcinha de plástico amarradinha de um lado. Alguém é dessa época aqui? Olha, não se esconda não, viu? Você também, ó. O menino ali de amarelo apontou para o senhor, viu? Ali, viu? E esse outro, aquele lá, pegava lata de leite ninho, dobrava um monte de plástico, botava as brochas e saía puxando, né não? Era o carro. E ninguém era frustrado. Vontade tinha, claro. Vontade de ter um bebê com cabelo de verdade. Gente, pelo amor de Deus. Não é? E muitas vezes, irmãos, de uma forma sutil, a gente não trabalha do mesmo jeito. A gente vai trazendo. E a gente vai se envolvendo com essa cultura da autonomia. Aí sabe o que é que acontece? Os filhos se sobrepõem aos pais, e aí quando os pais querem ensinar, eles rejeitam. Ah, quando ele crescer, ele decide se ele quer vir para a igreja ou não. Não é assim não. Está aqui, irmãos, para ser abençoado até os que ainda vão nascer, e se levantem e tenham confiança em Deus. Confiança é certeza, firmeza, segurança, convicção. Saber quem é Deus. Aí talvez você diga, ai irmã, mas eu me converti, meu menino já tudo grande, tudo marmanjo. O Espírito Santo trata também, meu querido. Sabe aquele momento em família? É o momento de você falar de Deus na sua casa. Quem sabe seu filho não vai ganhar seus netos. Seus netos serão alcançados pela sua experiência. Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela faz, ela realiza. E para terminar, nós vemos aqui, irmãos, que falar de Deus em casa, falar de experiência com Deus, apresentar quem é Deus no nosso dia a dia, vai gerar uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé sem mistura. Uma fé sem mistura. Por quê? Porque nós criamos os nossos filhos dentro de casa para lá. É lá fora onde eles precisam mostrar essa fé genuína e autêntica. É lá fora que eles são, sabe, bombardeados e precisam se manter firmes pela experiência que eles têm com Deus. Por quê? Porque ouviram dos seus pais. Não existe transmissão de fé sem experiência pessoal. Viu? Então, a minha fé abençoa a minha família, mas eles têm que ter, cada um, a sua experiência com Deus. Amém, queridos? Que nesse contexto de desafios, sejamos sábios, ousados. Vamos ensinar nossos filhos como Deus orientou. Pai e mãe têm autoridade, né? Para ser diferente. Irmãos, senão nós vamos perder nossos adolescentes.
Às vezes tem adolescente que chega na igreja que você fica assustada com o traje. Ah, pastor, eu não falo mais não, porque tanto faz eu falar como não ser nada. Eu fico olhando, eu digo, meu Deus, como é que pode? Não podemos, irmãos, baixar a guarda. Não podemos, porque nossos filhos foram dados por Deus e deverão ser devolvidos a Deus. Amém? Nós temos um compromisso com o Senhor de fazer Deus conhecido na vida dos nossos filhos. E que cada um deles tenham as suas experiências com Deus. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Os dias são maus, são terríveis. Nós não ficamos 24 horas do dia com os nossos filhos, não ficamos. Eles vão para a escola, eles vão para o trabalho, né? Mas nós precisamos ter um ensino tão salutar, tão base, que isso não gere paranoia nas nossas vidas. O que é que ele está fazendo? O que é que minha filha vai fazer na faculdade? Como será que está o namoro da minha filha? Porque se nós ensinarmos experiências e temor ao Senhor, eles vão aprender quem é Deus e vão seguir os seus mandamentos. Não tenha medo de dizer o que a Escritura pede. Não tenha medo de dizer o que é que o Espírito Santo exige. Não tenha medo. Porque se nossos filhos aprenderem a viver com Deus, porque Salomão disse que é saber viver, é ter o princípio da sabedoria no temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a fonte do bem viver. Amém?